beleza. E aí, Adilson, vamos falar um pouco aí do mercado de trabalho, como estão as coisas, as mudanças? Pois é, né, cara? Tá geral aí essa paralisação, né? Praticamente o Brasil inteiro. Né? Mas vamos falar, antes da pandemia, falar em relação ao mercado de trabalho mesmo do personal trainer, né? Como é que tá esse Exatamente. mercado, como é que é essa questão do online também, né, que as pessoas trabalham. A gente falou na outra live, nós tínhamos comentado que você faz um trabalho bacana já há algum tempo com online, né? Já tem essa expertise aí. Então dá pra gente fazer Eu um. acho que a tecnologia ela está muito relacionada à área da educação física, né? Hoje você Aham, consegue prescrição de treino para pessoas que moram do outro lado do mundo, utilizando um aplicativo, uma periodização adequada para aquele público, para aquele indivíduo. E isso já vem certo. acontecendo nos últimos anos. E existem muitos profissionais que ainda não se atentaram a essa situação, né? Eu acho que a Aham, evolução da ciência, ela vem acompanhada da tecnologia. Você pega hoje perfeito. uma esteira de alta tecnologia, uma Life Fitness Technology, você consegue fazer uma programação de treino, a pessoa vai lá, digita a sua senha, o treino está lá para ela fazer o treino do dia, entendeu? Então, o personal precisa ter essa expertise, né, no sentido de estar acompanhando, evoluindo junto com a tecnologia, né? Conforme a evolução vai acontecendo, ele vai levando o seu conhecimento junto para colocar em prática nesse sentido, né? Perfeito. Até ontem eu comentava com o Arthur Siqueira, lá de São Paulo, a gente falando um pouco sobre personal small group. Aham. Uma das coisas que a gente acabou comentando também é essa questão da tecnologia, né? Que muitas vezes o profissional de educação física, né, o personal, ele acaba vendo como algo ruim, né? E não uma ferramenta a mais do serviço ali, né? Para você agregar o seu trabalho e aí você conseguir alcançar um público maior, né? Escalar, né? Então, você tem uma possibilidade da aula que nem você falou para o mundo inteiro aí, por meio de Tá. aplicativo. Mesmo no presencial, né? Trabalho que a gente faz já com presencial, você pode, por exemplo, o cliente que treina segunda, quarta e sexta, terça e quinta, ele fazer um treino que você prescreve por ele por aplicativo, né? Para ele por aplicativo. Exatamente. Então, você pode usar aí a tecnologia, por exemplo, para o cliente monitorar o número de passos por dia. Porque isso aconteceu comigo, né? Do cliente ele achar que estava andando muito, ele ia para a fazenda e vinha para a cidade. Falou, não, eu ando pra caramba, né? Só que ele foi ver E, depois, não, monitore isso aí. Aí ele foi monitorando por aplicativo, ele dava, final de semana, 700 passos, 600 passos por dia, né? E o ideal para uma saúde é você ter em torno de 4.000 a 6.000 passos por dia. Então ele estava muito aquém do que ele achava que ele andava, né? Então, ou aham. seja, aí depois, por conta dessa questão do aplicativo, né, de marcar o número de passos, ele começou a ajustar isso, né, a andar mais no final de semana também, nos dias que não treina comigo, e começou a ter mais resultado. Então, assim, o aplicativo ele é uma ferramenta para agregar, né? Não para você ter como inimigo ali ou como um concorrente. Né? Ô, Então, isso, Adilson, há 5 anos atrás, eu estava numa sala de musculação da primeira franquia aqui no estado, né? A Fórmula 3 Américas. E lá nós ah, tínhamos uma esteira Life Fitness que utilizava a tecnologia. Então eu fazia toda a programação de treino e os alunos chegavam lá, entravam com a sua senha, logavam e faziam o aeróbio do dia. Então há 5, 6 anos ah, atrás, isso já estava no mercado de forma muito intensa, né? E anos atrás já acontecia em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, mais do que perfeito. nunca, é evidente que a tecnologia veio para ficar, né? E o personal ele precisa se atentar, ele precisa entender que é a nova tendência mundial, ainda mais hoje, né? No período em que estamos vivendo. Então, Sim. por exemplo, tem um amigo meu chamado Bruno Martins de Goiânia e o outro é o Marcelo Donais de São Paulo. O Marcelo treina vários figurões aí conhecidos, né? Como Paulo Musi, como o Mion, né, e outras pessoas que são conhecidas na mídia, eles Ah, criaram, a princípio, um aplicativo que era para uso deles, né? Hoje em dia está se espalhando pelo Brasil todo e a utilização desses aplicativos é uma ferramenta primordial. Eu acho que é indispensável nos dias atuais. sim. Como você pontuou aí, né? Tem as esteiras de ponta que você encontra em, né, diversas academias aí. Você consegue monitorar, né, se o cliente realmente fez o treino aeróbio. Né?
Ele vai fazer o treino, sei lá, segunda, quarta, sexta, treino de força com você, de repente terça aqui tem um treino de cardio. Então você prescreve, ele vai lá, loga na esteira e faz o treino, você vai saber qual foi a intensidade que ele fez, qual foi a duração que ele fez. Então você tem uma informação que auxilia muito para a obtenção de resultado, né? Então, cara, eu quero melhorar meu cardio, mas aí ele não faz o cardio. Ele vai lá, fala que foi, mas não foi, né? Então, com o aplicativo você consegue monitorar isso, né? Ajustar a carga de treino, consegue ver se a pessoa executou. Pode falar. Há mais de um ano eu utilizo um aplicativo, né? Então, esse aplicativo ele me dá um controle total dos treinamentos que os alunos fazem ou não. Então, eu consigo fazer uma cobrança, por que ele não treinou aquele dia, ou por que o treino que era para fazer numa terça ele fez numa quinta. Então, você consegue ter uma interação muito mais sutil, muito mais próxima do aluno. E todos os meus alunos, todos que treinam comigo sabem disso, sempre tiveram à disposição um aplicativo. Então, os dias que não treinavam comigo de forma presencial, treinavam utilizando o aplicativo. E nesse momento que estamos vivendo hoje, mais do que nunca, né, é uma ferramenta indispensável. Sim. O Samsung Heart. O Heart ele é confiável. Eu não conheço a ferramenta, né? Eu não vou opinar aqui, se eu não usei, eu não opino. Lembrando que, na verdade, os melhores aplicativos que existem, eles precisam de um treino te proporcione um treino individualizado. Então, por trás de um bom aplicativo, sempre tem um professor que vai direcionar qual que é o melhor treino para você. Então, por exemplo, o aplicativo que eu utilizo com os meus alunos, lá vai estar o treino foi feito para ele, entendeu? A individualidade sempre vai permanecer e eu faço toda a periodização e apenas jogo lá na planilha de treinamento para que eles possam colocar em prática, né? Vou colocar aqui o tema da live aqui embaixo. Mercado de trabalho. Educação profissional. Ok, o pessoal pergunta depois. Qual que é o tema da live? E esse novo conteúdo seu, Adilson, é o Funcional Fight, né? Que você disponibilizou essa semana e está rodando aí já no mercado. Então, essa questão do Funcional Fight, né, eu estava até comentando com outro colega há pouco, ele é uma mescla, né, de você usar elementos das lutas, né? Onde você tem... Pedro, um abraço. Um abraço aí, Pedrão. De Portugal. Então, assim, o Funcional Fight, você utilizar uma mescla de elementos, né, de algumas lutas, como boxe, um pouco de kickbox, da capoeira, dependendo do nível, né, do Funcional Fight, depois vai ter alguns elementos também de jiu-jitsu, não de golpes em si, mas alguns elementos das lutas, né, misturado com o nome, na verdade, funcional, é mais uma questão mercadológica mesmo, né, aproveitar o gancho do funcional que é bem difundido e usar esse nome aí para associar com a parte da luta, que é o fight, para estar trabalhando. Então, essa metodologia de trabalho, ela tem como base um trabalho de doutorado ali, tem alguns artigos já publicados, do professor Alexandre Machado, né? A gente usou como base, em relação à parte de intensidade, de carga de treino, os artigos que foram provenientes ali da pesquisa dele de doutorado, a gente tem usado isso como uma base, para distribuir os blocos de treino. Então, para iniciante, intermediário, avançado. E uma dúvida que as pessoas têm, já alguns profissionais entrando em contato, né? Mas eu nunca fiz luta alguma, será que eu consigo usar essa ferramenta? Consegue, porque tem todo um passo a passo, né? Nesse curso, te ensinando a posição de soco, desde da perna, do tronco, dos braços, né? Ensinando o posicionamento de chute, das esquivas. Então, você não vai treinar para lutar, para colocar a técnica, né, para meio de combate, por exemplo. Então, você vai usar um movimento, né, como uma forma, vamos dizer, de ginástica. Mas é importante que use esses movimentos da luta com qualidade. Porque vira e mexe a gente acaba observando nas mídias sociais ali algum profissional usando, né, algum elemento de soco ou chute, mas não tomando cuidado com algumas posturas, né, da base, né, por exemplo, posicionamento dos pés, que pode ter um entorse de joelho, dando soco de maneira equivocada, pode machucar o punho, o cotovelo, o próprio ombro.
Então, todos esses elementos a gente aborda nesse curso. Que ele tem lá um direcionamento para iniciante, intermediário, avançado. Já são 12 aulas, né? Então, ou seja, 12 semanas de aula, cada semana com 3 aulas distintas, né? Para você aplicar para o seu cliente. O que é legal é que esse primeiro módulo, esse nível 1 do Functional Fight, ele foi pensado e estruturado para o personal usar essa ferramenta online também, porque não há necessidade de você segurar parador, manopla nem pensar de pancada. Tá? Essa questão dos implementos vai ser no nível 2. Tá? Aí teria necessidade do personal estar na prática lá, né, atuando, ou ter alguém que segure a manopla, ou o aparador, ou o saco de pancada ali, para o cliente executar os movimentos. Mas o Functional Fight nível 1, ele é a base, é uma introdução, né, para trazer os elementos das lutas para o personal usar mais uma ferramenta, então de prescrição online. Então hoje a gente vê aí, né, na questão da pandemia, você não consegue ter acesso à academia, né? Nem mesmo nos próprios condomínios, em algumas você não está podendo usar a academia. Então você consegue fazer um treino desse de 15 a 20 minutos dentro do seu apartamento, dentro da sua sala, dentro da sua casa ali. Você consegue executar porque não precisa de muito espaço e não precisa de implemento, é o peso corporal. Né? Precisa só, na verdade, de um relógio, né, um cronômetro ou um próprio celular para marcar o tempo para executar os movimentos. Basicamente é isso. Que aí pegando esse gancho do mercado de trabalho, né, mais uma ferramenta que o personal pode estar utilizando no treinamento online. Né? Então, eu tenho conversado com alguns personagens que estão muito preocupados em relação ao futuro da atuação do personal trainer. E há muito tempo, os meus amigos, quem convive comigo, sabe que há muito tempo eu já venho falando, pessoal, vocês precisam se atentar que a tecnologia ela vem evoluindo, a tecnologia ela é um caminho que deve ser seguido, isso aí é fato, né? E hoje com toda essa dificuldade que nós estamos tendo em prescrever um treino de forma presencial, muitas vezes você ainda consegue utilizando academia quando o aluno tem academia em casa, ou um parque, né, ou espaço comum de um condomínio, né? Mas o aplicativo ele veio justamente para suprir essa necessidade da presença do professor, né? E esse trabalho que você fez em relação ao Functional Fight, que é mais uma ferramenta para o professor utilizar, né, na sua caixa de ferramenta, você pode, inclusive, fazer a prescrição dos exercícios utilizando o aplicativo, né? Porque você não vai precisar, por exemplo, de coisas materiais, né? Equipamentos materiais que o aluno tenha que disponibilizar. Então, com o próprio corpo, ele vai fazer um treino funcional, um treino eficiente, vai proporcionar saúde, qualidade de vida, vai deixar ele fisicamente ativo e fazendo uma modalidade totalmente diferente do que muitas vezes ele está habituado a fazer, né? Exatamente. Eu tenho clientes, por exemplo, que fazem, né, aula presencial comigo 3 vezes por semana, fazem a musculação e um dos treinos da semana é o uso do Functional Fight. É uma forma da pessoa ter ali o trabalho de cardio, né, sendo trabalhado de maneira dinâmica, vamos dizer até divertida, que não precisa ficar na esteira propriamente dito, né, que tem gente que não gosta de ficar na esteira, não gosta de bike. Então é uma forma de você fazer um treinamento que ele tem um nível, né, de exigência cardiopulmonar alto, tá? E você melhora o condicionamento cardiopulmonar de maneira mais, vamos dizer, lúdica. Né? Então isso também é interessante. Você quebra a monotonia do treinamento, fica sempre aquela mesma coisa. Né? Lógico que depende muito do perfil do cliente, né? Olha o Fabrício Voltarelli aí, né? O doutor Fabrício Voltarelli. Então você tem muito do perfil. Então tem cliente que ele quer maromba, peso, musculação. Então você vai entregar isso, mas, por exemplo, num momento como esse aqui, que você não tem à disposição aparelho, você tem que ter cartas na manga, né? Que é encher a caixa de ferramentas. Então você vai partir para calistenia, ou você vai partir para o treinamento funcional, é o que sobra, né? Não tem muito para onde você ir na atualidade ali. E a perspectiva, né, até... Pode falar. Adilson, quando eu estive dentro de uma sala de musculação, né, dando aula, como instrutor e coordenador da musculação, muitas pessoas compravam a minha periodização. Né? Eu vendia uma periodização de treino mais individualizada.
E naquela época, como eu sou faixa preta de artes marciais também, eu utilizava alguns exercícios funcionais da arte marcial para que eles pudessem fazer. E agora você trouxe todo esse conhecimento que você tem do mercado de uma forma muito intensa, né, cara? Com exercícios eficientes, com uma metodologia muito bem sistematizada na ciência. Eu acho que isso aí é um presente para o personal trainer, né? É mais uma forma para que ele possa se destacar no mercado de trabalho. Inclusive, o material que você disponibilizou, eu entrei, dei uma olhada no conteúdo programático, enviei para esse amigo meu de São Paulo, ele achou maravilhoso. Ele falou, cara, é muito importante que um professor tenha pensado nesse tipo de conteúdo para proporcionar ao personal trainer uma ferramenta tão eficiente, né? Eu acho que veio no momento ideal, cara. Tá de parabéns. Obrigado. E essa metodologia, ano passado, né, eu ministrei curso, ano passado e retrasado. Foi em Manaus, Fortaleza, Brasília, em São Paulo. Ano passado foi no Congresso Brasileiro de Personal Trainer, da SBPT, que ministrou lá o curso teórico e prático para mais de 200 profissionais, então foi uma coisa fantástica lá. E a gente tem um grupo, participa do grupo, né, da Sociedade Brasileira de Personal Trainer. Vários dos personagens que estavam lá vivenciando o curso na prática já estão usando algumas coisas do que anotaram lá durante esse congresso. Então é bem bacana você ver que é uma coisa que não é difícil, é uma coisa simples. Mesmo se você não tem noção de luta, você consegue aplicar, porque tem vídeos, né? Então os vídeos vão demonstrar lá quais são os exercícios, as técnicas. Então fica fácil você pegar isso e repassar para o cliente posteriormente. Então não é nada difícil de estar aplicando, né? E como eu falei, são treinos curtos, que você tem um alto gasto calórico, que isso é interessante, né, para quem pensa tanto em condicionamento físico como auxiliar no processo de emagrecimento. Então você tem uma ferramenta que ela é simples, pode trabalhar online, não tem necessidade de estar ali presencial com o cliente, né? E mesmo depois que acabar a pandemia, aí é uma outra história do mercado. Como é que o mercado vai estar, né? Então a gente vê ali que no Reino Unido, por exemplo, uma pesquisa feita por lá, 57% das pessoas dizendo que estão já ansiosas para voltar para a parte prática, né? Mas você pega no Brasil, de 30% a 40% tem essa mesma vontade. Parece que no Brasil, ainda por estar mais recente, eu acho, as pessoas ainda estão meio receosas de voltar para a aula prática, né? Para dentro das academias. Então é uma coisa que a gente deve se pensar já, se programar, né, para os próximos meses aí. Então eu não acredito que antes de ter vacina nós vamos ter esse mercado aquecido igual estava antes da pandemia. Isso vai dar uma demorada. Dados, né, dos Estados Unidos, por exemplo, lá já demonstraram que há uma expectativa de até 2 anos para recuperar o que era, né, antes da pandemia. Então, ou seja, o personal trainer, se o personal trainer já se atentar agora, aí eu olhei aí, se o personal trainer já se atentar agora que vai demorar em torno de 1 a 2 anos para voltar a tal da normalidade, né, então se colocando uma nova normalidade, já começa a se antecipar, né, começa a encher a caixa de ferramentas, começa a se programar que a situação pode ser que não volte ao que era anteriormente, né, do presencial como era. Talvez mude muita coisa. Então isso é importante estar antenado, né? Hoje mesmo eu conversei com um casal de amigos que são personagens em Boston, né? Conversei com eles para entender como está o mecanismo lá, né? A volta tá na nossa frente uns 20 dias aí em relação à proliferação, à replicação do vírus. Tenho conversado com uma personal também lá de Paris, né? Outro da região de Firenze. Hoje eu conversei com todos. Eu gosto de saber como está o dia a dia, como está acontecendo a evolução. E, de fato, as pessoas estão com receio muito grande de voltar para a academia, entendeu? Essa é uma realidade, não tem para onde correr. E o personal trainer precisa entender exatamente essa situação, né? O que está acontecendo lá fora é o que vai acontecer no Brasil, isso é fato, né? É óbvio que existe diferenças culturais, mas em relação à higienização da academia, o perigo de um novo surto da proliferação do vírus, tudo isso vai fazer com que as pessoas tomem atitudes diferentes, né, do que estávamos acostumados a fazer antigamente, né, ou há 3, 4 meses atrás, né? As coisas estão mudando muito. Não, você vai ter que se programar aí para entender esse mercado, né? Que na verdade, assim,
a gente tem dado uma olhada, que nem você falou aí, em cidades que já passaram, estão um pouco mais à frente do que nós estamos passando agora, e tem analisado muito com as pessoas que estudam, que são de mercado mesmo, né? Os gestores das grandes redes de academia, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Né? Então está se focando muito para saber em relação a isso, né? Como é que vai ser essa volta, como é que vai se programar essa volta, será que vai voltar o que era, se não era? Então ele tem que tomar muito cuidado com essa questão. Né? Então, o Pedro falou aqui. Deixa eu responder o Pedro. O Pedro, ele falou aí de uma consulta online médica, né? E aí a telemedicina, né? Ele está falando que a pessoa falou de uma consulta online médica. E aí está perguntando da nossa área. A utilização de aplicativo é uma realidade há muito tempo nas grandes franquias de academia, né? Sempre foi. Por exemplo, esse casal de amigos que são personal trainer em Boston, há 6, 7 anos eles já utilizam o aplicativo. É óbvio Sim. que o treinamento personalizado, individualizado, presencial, vai ser para quem pode, não para quem quer. Eu acho que o mercado pode ficar muito mais aquecido ainda. Mas é um momento de transição e a realidade que nós temos hoje é essa. Né? Os aplicativos para o personal trainer é uma ferramenta primordial e indispensável nesse momento. Mas, obviamente, que as coisas vão mudar, né? Exatamente. Nessa questão que você colocou do mercado aí, né, do personal, a gente precisa aprender, para quem não sabe, quem está começando, por exemplo, a carreira de personal, ou quer começar a ser personal, a montar um portfólio de serviço ou de produtos. Né? Ele vai ter um produto lá, um serviço que é Prime, que é o personal presencial 1 a 1. Você pode ter um produto, né, um serviço mais abaixo, que vai ser o personal presencial com dupla ou trio, né, que seria um pouco mais barato para cada um. Você pode ter um personal que ele é online, né, pela webcam, que o Pedro colocou aí, onde você não vai ter deslocamento para nenhum lugar, e aí você pode cobrar um preço mais abaixo, e você ainda tem a questão da planilha, né? Você usa o aplicativo para escrever o treinamento, e o cara segue o treino sem você ficar online com essa pessoa, que pode ter um preço mais acessível para uma maioria de gente aí. Então, na verdade, você tem que criar um portfólio de serviço que você tenha o tempo inteiro alguma coisa entrando na sua conta, né? Ou seja presencial, ou online. E se programar para o futuro. Né? O Anderson perguntou como vocês estão se preparando para o mundo digital. Cara, há exatamente 1 ano e meio atrás, eu já vinha utilizando o aplicativo com os meus alunos, isso aí é fato. Os meus alunos que treinam comigo, por exemplo, de segunda a sexta, quando treinam comigo 3 vezes na semana, 2 vezes na semana vai usar o aplicativo. Então, eles já estão habituados a utilizarem. E a consultoria, que é algo que eu já trabalho há 4, 5 anos, eu passei para o digital há exatamente 1 ano e meio atrás, né? Então, eu acho que a evolução ela vem acontecendo dentro das academias. Por exemplo, as academias hoje, uma esteira é embarcada com muita tecnologia, né? E o professor precisa se atentar a essa nova realidade. Então, eu acho que o aplicativo hoje, no celular, é o que há no sentido de o personal ter uma ferramenta realmente que funcione, né? Para fazer as prescrições de treinamento. Sim. Não, é uma questão lá, por exemplo, a gente fala hoje em dia de aplicativo. Mas, por exemplo, eu já faço planilha de treino, eu formei em 2003. Desde 2005, 2006 eu faço isso, que eu dava aula na Unemat, né, numa universidade em Tangará, e aí ficava cliente meu em Cuiabá. Então eu passava o treino pro cara fazer era por e-mail ainda, né? Usava o e-mail, não tinha nem WhatsApp, não tinha nada disso. Mandava por e-mail, que não tinha WhatsApp, não tinha nada. Por SMS não rolava, você passava a planilha de treino. Eu mandava por e-mail pro cara e ligava, né? E aí, fez o treino, como é que foi, não foi? Aí eu voltava para Cuiabá, dava aula presencial, ia para o interior, né? Ia para cá, ia para Tangará dar aula na Unemat. Aí o cara fazia pela planilha, então por e-mail. Então essa questão, na nossa área, na educação física, nosso conselho, ele tem uma mente, acho que mais aberta, eu não sei, eu aceita mais isso. Que nem o Anderson colocou, foi o Anderson que perguntou, né? Relação ao médico. Tá terminando... então ele está formando a questão da nutricionista. O conselho, né, da nutrição não aceitava nem que você mandasse a dieta por e-mail. Você tinha que entregar dietas em mãos e explicar essa dieta para o paciente lá no planejamento alimentar. Tá? Então agora, com a questão da pandemia, o conselho da nutrição acabou aceitando consulta virtual. Então, ou seja, começaram a abrir uma nova área para nutrição,
aceitando que se fizesse a consulta não presencial, né, a consulta virtual, encaminhasse ali o planejamento alimentar por e-mail. Né? Na educação física já acontece há um bom tempo. E nesse mercado de trabalho virtual, quando começou aí por aplicativos, as pessoas tinham muito receio, né? Eu, particularmente, tinha muito receio de falar, mas, puxa, você está habituado a ficar olhando a todo momento o cliente, né? A agachar, por exemplo, fazer o supino, e corrigir a respiração, corrigir o braço, a velocidade, a cadência do movimento. E aí, quando você passa por online, fica meio receoso, né? Puxa, eu não vou entregar a mesma a qualidade do serviço que eu entrego no presencial. Mas isso é uma mudança de mindset, né? Então a gente tem que ser daquele mindset fixo, o mindset de você estar buscando evolução. Eu não vou entregar a mesma coisa do online igual ao presencial, isso é fato. Mas eu vou entregar hoje, por aplicativo que você comentou, a gente tem aí muito recurso que eu consigo entregar vídeos. Né? Então o cliente ele vai ter um vídeo para assistir como é que é aquele movimento. Então ficou muito mais fácil. A gente consegue, por meio de aplicativo, fazer avaliação postural, né? Enfim, uma série de fatores que por você exemplo, dá uma qualidade muito grande, né, para o cliente. Por exemplo, Adilson, que nem o professor falou, esse tipo de serviço não é para qualquer personal trainer. Se ele estiver falando do ponto de vista profissional, eu acho que é sim. O profissional da educação física, né, o personal trainer, ele tem um conhecimento técnico para fazer uma prescrição à distância e, obviamente, aplicar uma anamnese para entender como que é o condicionamento físico e quais são as necessidades daquele aluno. Por exemplo, tem uma aluna minha, Bruna, né, que mora em Michigan. Eu prescrevo o exercício para ela, né, ela tem limitações físicas, mas com a anamnese que eu apliquei, eu já tenho um entendimento do que ela pode e o que ela não pode fazer. Aí ela me falou assim, professor, na academia eu não sou bem assistida, mas com o aplicativo eu consigo fazer um treino bem orientado e que nunca me resultou numa lesão, uma dor indesejada. Mas é porque você aplica uma anamnese, você faz uma entrevista com o cliente e faz uma prescrição segura para ele, né, do que realmente ele pode ou não fazer. E a partir daí acontece uma evolução dos exercícios, né? Então você faz um alicerce, faz um embasamento e a partir daí vai evoluindo, como se fosse um treino presencial, mas com muita prudência, né? E individualizando o treino, que é o mais importante. O treinador Vinícius Teles, né? Grande abraço, Vinícius. Não é nem pergunta, né? Uma afirmação aqui. Para que o profissional amplie seu atendimento para online, vai levar anos de estudo e experiência. Isso é fato, né? Mas tem muita gente que não tem anos de estudo e experiência que está ganhando dinheiro aí. Não sei qual é a qualidade do serviço, mas está ganhando dinheiro pra caramba com online. Como que é a pergunta dele? Como que é a pergunta dele? Não, ele afirmou que para que o profissional amplie seu atendimento para online, vai levar anos de estudo e experiência. É um modelo de serviço 10 vezes mais difícil que o presencial. E assim como tem perfil de aluno. Isso é fato. Por exemplo, lá agora, nessa pandemia, tem cliente meu que treina comigo só presencial. Eu montei treino e tal, ia passar o vídeo, os aplicativos para ele executar o treino de forma online. Eu não quis, falei, eu não quero ter um contato presencial, quero estar junto ali. Tá? Então, mas nesse momento, como não pode estar junto, né, porque a academia está fechada, a pessoa não está treinando. Então, isso vai muito de perfil, isso é fato, gente. Você não vai pegar o mundo inteiro com o mesmo perfil. Né? Então, isso é óbvio que, mas agora, com o aplicativo, se eu posso pegar, vamos lá, Brasil inteiro, para restringir um pouquinho mais. No Brasil inteiro, lá, mais de 200 milhões de pessoas. Se eu conseguir ali 100 alunos no Brasil todo, se eu estou ganhando muito mais do que eu ganharia com o presencial. Então, é uma ferramenta, tem que saber trabalhar, mas é uma ferramenta que hoje a tecnologia está favorecendo bastante o personal trainer, que nem precisa ter tanta experiência assim. Né? Se o cara fez a faculdade, ele tem uma noção de montar séries de exercícios, a gente fala de aparelhos de musculação. Né? É simples o cara até executar. Tem vídeos ele mostrando, coloca o tempo, coloca a carga, enfim. É muito fácil hoje em dia você usar as ferramentas do aplicativo. Agora, se você for, só para complementar lá, agora, se você pegar, por exemplo, tiver que passar treinamento para fazer as devidas correções, né? De agachamento, desvios posturais, a parte de funcionalidade do corpo humano,
aí isso se torna difícil. Se o cara não tiver uma competência técnica apurada, ele vai reforçar, né, por meio do aplicativo, algo que está torto no indivíduo, vamos dizer assim, e vai consolidar aquilo que está torto e piorando. Vamos lá então, olha só. Eu já preparei atletas para competição, né? Já preparei alguns Men's Physique, já preparei atletas de alto rendimento, por exemplo, o Darren Acosta, que é um triatleta. Já preparei atletas de luta, trabalhei com treinamento específico para lutas. Já preparei nadador, já tive atletas Men's Physique que competiram no Sardinhas Classic, tanto mulher quanto homem, com Rafael Brandão, né? E eu vou ser bem sincero, cara, se o profissional ele realmente tem um conhecimento técnico, aplicativo é mamão com açúcar, cara. Ele vai saber fazer a prescrição exata, vai saber o que aquele aluno pode ou não fazer aplicando uma anamnese. Então, se ele de fato tem o conhecimento, ele consegue fazer um trabalho maravilhoso utilizando o aplicativo. Agora, ele precisa, de fato, ter um conhecimento cinesiológico, fisiológico, saber fazer uma boa periodização, aplicar uma anamnese, como acontece nos dias atuais, né? Quantas pessoas eu já reabilitei de LCA, ou de menisco, ou problema na lombar? Quantas pessoas que faziam lutas ou faziam natação? Então, quando você tem um conhecimento técnico, você aplica na anamnese e vai fazer uma prescrição que realmente vista como uma luva para aquela pessoa, né? Então, o aplicativo ele é muito eficiente, vai funcionar, com certeza, mas o profissional que está ali atrás, ele é uma peça fundamental. Se ele realmente não tiver um conhecimento técnico, fisiológico, não tomar um cuidado na hora de fazer a prescrição, não aplicar uma anamnese, não entender quem é aquele cliente, ele pode não fazer um bom trabalho e realmente colocar até em risco a pessoa que está ali executando os exercícios, né? Mas que eu vejo, eu concordo com o que você falou, mas o que eu vejo ainda, continuando aqui com a fala do Vinícius? O mercado vai selecionar, né, cara? Então, se o personal ele passou o treinamento e trouxe algum malefício do cliente, simples assim, a pessoa não vai comprar novamente e vai falar mal do treinamento do cara. Pronto, acabou. E aí o mercado seleciona, né? Então, ele colocou aqui, esse modelo de serviço não é para qualquer personal. Eu vou até além, né? Ser personal não é para qualquer profissional de educação física. Eu vou até inverter a lógica ali, né? Porque até presencialmente tem muita gente que atua que não tem a capacidade técnica, não tem a expertise, não tem a sensibilidade, né? Não tem o conhecimento suficiente para dar um treinamento. O cara vai no Ctrl-C, Ctrl-V. A gente vê muito isso aí, né? O cara passa um treino por passar os exercícios, mas se você pegar qual que é a lógica desse exercício, a pessoa está fazendo um valgo dinâmico, por exemplo, e o personal está colocando carga em cima, e a pessoa continua fazendo um valgo dinâmico, não há uma correção do movimento. Então, eu vou até além, né? O trabalho como personal trainer não é para qualquer um, né? Pelo menos não logo recém-formado, né? O cara tem que se preparar para entrar no mercado. Por que a gente fala em relação ao personal trainer? O cara entra cru no mercado e aí ele vai querer competir com... Bom, como eu não tenho conhecimento técnico, eu não tenho nome grande que é recém-formado, as pessoas acabam brigando pelo preço. Ele vai cobrar 30, 20 reais para entrar no mercado pelo preço. E aí ele tenta compensar de uma forma. Vai sempre aparecer alguém que vai querer pagar o preço mais baixo e o cara vai ter o cliente dele ali. Bem ou mal, mas vai ter. Né? Acabou de entrar na live aí o papai mais novo aí do ano, Reginaldo Terra, meu amigo, mestre de Taekwondo. Acabou de nascer a filhinha dele, tem alguns dias. Um abraço, Terra. Abraço, Terra. Parabéns aí, felicidade. Ô, Adilson, exatamente o que você falou. Né? O conhecimento técnico é para aqueles que realmente estudam e buscam informação, né? Então, se o cara já tem essa dificuldade presencial, imagina online, né? Então, por exemplo, eu já vi professores fazer prescrição de exercício sem fazer uma anamnese antes, né? Que é um grande erro. Sim. E de forma presencial. Eu quero treinar com você. No outro dia já começou o treino, sem fazer uma avaliação física. Como você vai prescrever o medicamento se você não sabe qual é a doença? Como você vai prescrever um treinamento se você não sabe o que aconteceu na vida pregressa daquele aluno? Né? Quais são as suas limitações? Então, a prudência ela tem que acontecer de forma presencial e muito mais ainda se utilizando um aplicativo. Sim. Bom, o trabalho como personal trainer, a gente tem que entender o seguinte, não é só a parte técnica, né?
Isso é um dos grandes erros que muitos profissionais cometem, inclusive profissionais com uma experiência já. Ele foca muito na parte técnica, né, ou seja, na competência técnica, mas a competência comportamental dele é ruim. Então ele não consegue muitas vezes captar novos clientes ou não consegue fazer uma fidelização do cliente. E aí não é por questão técnica ruim, que a pessoa até tecnicamente é excelente, mas a parte comportamental não é tão boa, não é tão bem desenvolvida, porque não entende de pessoas. Né? Então quer passar um treinamento padrão para todo mundo, como se todo mundo fosse militar, por exemplo. E tem perfil que não quer esse treinamento mais pesado. Então a gente precisa entender a pessoa. Então a atuação do profissional do personal trainer, ele tem que ser pensada com a competência técnica, dentro da competência comportamental e dentro da parte de gestão. Então é um tripé. Então se eu quero ter uma excelência enquanto personal trainer, aí já falando da atuação profissional, eu tenho que pensar na parte técnica, que isso é óbvio, todo mundo que vai te contratar, ele sabe que você vai passar exercício. Bem ou mal você vai ter que passar, porque você formou em educação física. Mas para você se manter no mercado, você ter um ticket, né, mais alto no mercado de preço, você precisa ter a parte comportamental, a parte de gestão melhorada. Então o trabalho de personal trainer, aí concordo com o que o Vinícius colocou, não é nem só no modelo online, não. O mercado de personal trainer não é para qualquer um, nem presencial. Então você quer entrar no mercado... Por favor, pode terminar. Então você quer entrar no mercado como personal trainer, se prepare ali, faça, né? Dá uma olhada, quem está atuando no mercado, já aproveita quando você está como estagiário, já aproxima daqueles personal que você observa que tem bastante cliente, você vê o estilo de atuar dele, porque, pô, esse estilo de atuar é legal, vai aprendendo com esses caras ali. Eu, enquanto era acadêmico de educação física, eu tive a felicidade de fazer estágio com a Giza, né, na Giza Academia, fui estagiário do professor Joás, né, e fui estagiário... fugiu o nome dele agora, mas ele está no Rio Grande do Sul. Nossa, deu branco lá o nome dele. Mas é um cara fantástico, está lá no Rio Grande do Sul trabalhando. Então fui estagiário de caras muito bons ali. Estagiário do Glauber, né, estagiário da Tatiana. Então eu tive um contato com pessoas que já eram referência lá atrás, né? Porque 17 anos atrás. Então quando eu estava ainda fazendo faculdade, 18 anos atrás. Então essas pessoas, eu aprendi muito com essas pessoas. Né? E aí, fui ver que parte da avaliação física, então eu aprendia com o Joás, com a Giza, né? ficava junto com eles fazendo avaliação da composição corporal, teste de VO2 máximo, que eles faziam, né? Submáximo na bike, a gente fazia lá na academia. Então você vai vendo uma coisa, vai aprendendo. Então quando eu me formei e fui para o mercado de trabalho, eu já não estava cru, já sabia que tinha que fazer contrato, já tinha uma noção boa de fazer avaliação da composição corporal, avaliação, né, cardiopulmonar. Então, assim, cardiopulmonar não, só a parte cardíaca, né, que era subestimado, era o VO2 subestimado lá. Então, você tinha uma noção boa, quando você foi para o mercado de trabalho, era mais fácil de trabalhar, porque você já teve uma escola bacana. Então, hoje, às vezes, falta para o personal, que ele forma e já vai para o mercado de trabalho, um pouco de humildade também, né, um pouco de falar, deixa eu aprender com quem já está aqui, atuando um pouquinho, como é que esse cara faz. Mas se eu não entendo do online, quem que está mexendo com treinamento online? Faz legal. Então hoje tem a Marina Anzai, que está em Portugal, tem um trabalho fantástico, né? E o trabalho online dela é sensacional, que ela faz. Então a gente tem bastante pessoas, são referências, né? Que você pode estar aproximando, aprendendo e moldando a sua forma de atuação profissional. Você vai criando o seu estilo, mas você tem que beber em alguma fonte. Não dá para você do nada criar da sua cabeça. Bebe alguma fonte, pesquisa, dá uma olhada em quem é quem, vai pegando o de melhor de cada um e construir a sua linha de trabalho. A democracia da internet aumentou muito a imbecilidade, né? Hoje você encontra expert para tudo quanto é lado. Né? Todo mundo sabe tudo, mas ninguém nunca leu nada. A verdade é essa. Outro dia eu estava conversando com um recém-formado. Eu falei, quantos livros de fisiologia, de biomecânica, de motricidade você leu? Ele falou, professor, eu li só para fazer meu TCC. Cara, se você não tiver um alicerce, você não vai prestar um serviço de qualidade. Isso aí é fato. Né? Isso aí é fato, sempre foi. Então, a história de prescrição, de treinamento utilizando aplicativo, para quem tem um alicerce bem formado, para quem veio de uma boa escola, para quem se dedica aos estudos,
vai ser uma mão na roda, uma ferramenta indispensável, né, cara? Porque ele vai usar todo o conhecimento para fazer uma prescrição que de fato vai funcionar. Agora você precisa querer aprender, você precisa ter o conhecimento, você precisa correr atrás. E a área da educação física, como a medicina, evolui a cada dia. Por exemplo, nós temos um doutor aí, né, o Fabrício, que está online. Quantas pesquisas novas estão acontecendo nesse momento? Né? Quantas novidades pode aparecer daqui uma semana, daqui 4, 5 dias? Então, essa atualização do mundo dos esportes, das atividades físicas, ela deve ser constante. Você precisa estar antenado a essa situação, né? Para que você realmente possa oferecer ao seu cliente o que há de mais moderno, né? Utilizando como base os estudos que estão acontecendo a todo momento. Só, deixa eu ver uma pergunta, tem um monte de perguntas já aqui e vai passando. A Maria de Lourdes, né? Tem como manter a massa muscular mesmo fazendo exercício em casa? Depende de qual é o volume muscular que se apresenta, né? Então, se você, por exemplo, tem um volume muscular de um bodybuilder, né, que é uma massa muscular muito grande, treinar em casa com garrafinha PET, com saco de arroz, não vai rolar, né? Você não vai ter a sobrecarga adequada para que esse indivíduo já está habituado. Então, já para ele manter vai ser muito mais complexo de sustentar esse volume muscular tão grande ali, porque a sobrecarga ela vai caindo. Ainda mais agora, estamos indo para 4 meses de fechamento de academia. Não sei, se você pegar 10 dias sem treinar, já tem um decréscimo gigantesco, né? Em relação à parte de força e a parte de hipertrofia começa a ter uma certa redução. 4 meses, então, inativos, vamos colocar dessa forma, você tem um decréscimo bem grande. Tem que tomar muito cuidado. Treino em casa ele vai servir mais para higiene mental nesse momento e para fazer uma manutenção de outros aspectos da saúde e não tanto com relação com a parte estética ali, de volume muscular. Você consegue manter uma definição muscular. Definição muscular é possível você conseguir isso, porque você faz exercício com peso corporal e manter uma dieta ajustada para esse propósito, é tranquilo. Agora, aumentar a massa muscular e manter já fica mais complexo, porque você não tem a sobrecarga adequada ali, dependendo do nível de treinamento de cada pessoa, né? Ô, Adilson, um abraço, doutor. Fabrício vai sair agora. Abraço, Fabrício. Adilson, nós precisamos entender que nesse momento a atividade física ela entra para você ter uma qualidade de vida, né? Uma saúde, para você manter a imunidade lá em cima. Não adianta você pensar nesse momento, né, em deixar o seu corpo bem delineado, escultural. Nós estamos vivendo um momento onde grande parte das academias não estão abertas, até mesmo nos condomínios. Então agora é a manutenção da qualidade de vida, da saúde e do treinamento, né? Então, assim, tem muitas pessoas se preocupando, meu Deus, vou perder meu shape, né? Por exemplo, quantos atletas que eu vinha conversando que iriam competir agora em agosto, setembro? Foi 1 ano, 2 anos de preparação por água abaixo. Então, os caras estão tentando manter. Obviamente, você não vai conseguir manter aquela qualidade toda, né, de volume muscular. A não ser aqueles que realmente têm uma academia à sua disposição. Né? Uma academia particular, por exemplo, e bem estruturada. Aí sim. Mas é o momento de trabalhar o funcional, trabalhar exercícios aeróbios, né? Na sacada do apartamento, ao ar livre, na praça, ou no espaço comum, no fundo de casa. É movimentar o corpo para não deixar o condicionamento físico ir embora como um todo, né? Perfeito. Uma pergunta legal aqui do Anderson. Qual será o diferencial do personal nesse novo momento? O que você acha aí? Cara, eu acho que o diferencial é você proporcionar aos seus alunos, ou aos seus clientes, ou às pessoas que vão te procurar, ferramentas que ele vai utilizar sentindo confiança em você. Então, por exemplo, se você vai utilizar uma planilha de treino, ou se você vai utilizar um aplicativo, demonstre para ele, se ele for um novo aluno, que você vai fazer uma anamnese, que você vai fazer uma prescrição voltada para as individualidades dele. Se ele já foi o seu aluno ou se é o seu aluno atualmente, converse com ele a importância de se utilizar novas ferramentas, né? Para que a gente consiga passar por esse momento de forma ativa, né? Então, por exemplo, os meus clientes já estão habituados a usar aplicativo, mas tem novos clientes também que já me procuraram. Aí eu faço toda aquela explicação, né, metodológica, explico do ponto de vista fisiológico como que vai ser a prescrição dos exercícios, né,
que a individualidade vai continuar existindo e o cliente vai sentir confiança no seu conhecimento e comprar o que você está vendendo, né? Eu acho que a confiança é tudo. Sim. Bom, eu tenho batido muito na tecla de que o grande diferencial do personal trainer agora e para o futuro é ser humano, né? Mas se você for ser humano, você entender de pessoas, isso é um grande diferencial. A gente tem visto assim, vamos lá, vamos pegar. Quem gosta de treinar intenso, né, pesado, menos de 1%. Hoje nós temos em torno de 5 a 6% da população frequentando a academia. É nada. Né? Vamos colocar que tenha lá 95% da população brasileira fora da academia. Tem uma parcela que faz exercício ao ar livre, né? Mas vamos ter, sabe, uns 32% fazem isso. 58% está sedentário. Então, se você pegar desse universo de 5% que frequentam a academia, não vamos ter 1% de pessoas com perfil de atleta, ou perfil que treine pesado realmente, treine de forma intensa lá. Então, a maioria de quem está, né, nas academias estão buscando treinar por saúde, por uma higiene mental, por uma saúde física, para combater alguma comorbidade. Então, se você não entender de pessoas, não entender dos perfis que cada pessoa tem, né, você vai ter dificuldade de estar atuando. Então, um grande diferencial que eu tenho conversado e batido na tecla é você ser humano. Porque senão, se você começar a entregar uma coisa robotizada, né, 3 de 10 para hipertrofia, 3 de 15 para emagrecer, aplicativo vai roubar seu espaço no mercado de trabalho. Então você tem que ser humano, tem que ter sensibilidade, o tal do feeling, de você bater o olho no cliente, ajustar o treinamento, acompanhar o treinamento desse cliente lá de maneira, mesmo que online, você ter essa sensibilidade de ajustar o treinamento. Então, ser humano, entender ser humano, isso é um grande diferencial para qualquer profissional, né? Seja da educação física, personal trainer, seja parte nutricional. Outro dia eu vi uma entrevista, né, de um profissional, ele falando da preocupação, né, que o Uber dos personagens trainers estaria chegando no Brasil, né, que é a disponibilidade de treinos com baixo custo. Mas, cara, o conhecimento técnico, o conhecimento individualizado que o personal proporciona a um cliente é o que faz toda a diferença. Então, quando você trabalha no mercado de trabalho, quando você está no mercado onde está proporcionando ao cliente um conhecimento diferenciado, um cuidado realmente mais humano, uma avaliação física bem feita, seja a aplicação de uma anamnese, né, online, ou até mesmo uma avaliação física presencial, você vai valorizar seu trabalho, né? Você tem um aplicativo no seu celular, onde do outro lado tem um personal que fez aquele treino para você, é diferente de algo genérico. Então, quando isso chega no mercado, eu acho maravilhoso, porque é mais serviço porcaria sendo entregue. Então, se tem mais serviço porcaria, o meu serviço, que é de qualidade, vai ser valorizado pelos clientes. E o personal trainer, ele precisa entender isso. A concorrência é ele mesmo, cara. É o cliente dele que vai valorizar o que ele está oferecendo. Então, se ele tem empenho, se ele corre atrás, se ele se aperfeiçoa, se ele vai fazer uma especialização, se ele dedica o seu tempo para cuidar do o seu aluno vai te valorizar por isso. Seja o presencial, ou seja aquele que está nos Estados Unidos ou na Itália treinando com o seu treino, né, através de um aplicativo. É uma coisa que eu também comento, né? Por exemplo, quem tem grana, que vai contratar um personal trainer, vamos imaginar, por que o cara desse ele compra um carro de luxo e não compra um carro popular? O que ele quer quando ele procura um carro de luxo? Exclusividade, ele quer segurança, né? Ele quer conforto. Então, se eu começo a analisar isso e o personal trainer entende isso, ele começa a se posicionar no mercado de trabalho e perante seus clientes, e depois farão o boca a boca, né, a sua divulgação, entregando isso, entregando segurança, ética, pontualidade, conforto no treinamento. Né? Por exemplo, o cara treinou com você presencial, mas tem o conforto de treinar online, ou treinar na casa dele. Então tem que começar a pensar como é que o mercado fora da educação física, ele lida com os clientes que são prime. Por que o cara vai no restaurante mais caro, no restaurante chique, e não vai comer no restaurante popular? O que tem nesse restaurante que é mais chique lá, que atrai essa pessoa que tem dinheiro? A gente tem que começar a analisar fora do contexto da educação física.
Se ficar amarrado só na educação física, a gente não entende o universo que está por fora. E aí você não consegue se estruturar enquanto profissional para atender o mercado que é prime, o mercado que é exigente. Por que o cara compra um tênis de R$1.000 e não compra um tênis de R$50? O que ele está querendo com um tênis de R$1.000? É marca, é status. Então é a mesma coisa que o personal. Então, quando você começa a entender o mercado num contexto mais amplo, né, fora da educação física, você começa a se posicionar melhor no mercado, pensar como é que você se veste, como é que você pronuncia certas palavras em português, empregar o bom uso da língua portuguesa. Você começa a comprar livros fora da educação física, você começa a aumentar, né, a sua capacidade intelectual, não só ficar em relação ao assunto técnico da educação física, mas coisas fora da educação física. Então você começa a entender outras coisas que esse cliente está te contratando, ele vivencia. Então isso é importante. Então é importante entender fora da educação física também, né? Senão você vai ficar falando lá de hipertrofia para o cliente o tempo inteiro. Você tem que ter um nível cultural mais amplo. E para isso você precisa grana, você precisa ter vontade. Que hoje com a internet você viaja, você vai na Itália, vai no Japão e você tem cultura a seu dispor. Agora tem que ter a vontade de se aprimorar. Uma pergunta aqui legal, ó. Fala. Tem que escolher um nicho específico para conseguir atender bem os alunos? Acho que é uma pergunta. Como que é? Tem que escolher um nicho específico para conseguir atender bem os alunos. Tem que ter um nicho de trabalho. Né? Bom, se a gente for analisar, vamos comparar com a classe médica, por exemplo, né? Cardiologista tende que ter problema cardíaco, né? Ou quer prevenir problema cardíaco. Endócrino, questões metabólicas ali, né? Ortopédico e assim por diante. Cada um no seu quadrado, dessa forma. Então, se você afunila mais, restringe mais a um determinado público, você se torna especialista naquele público. Então, eu vou trabalhar com diabetes. Se eu estudar tudo que tem sobre diabetes, né? Desde a parte metabólica, da parte da diferença do trabalho aeróbico, anaeróbico, entender os fármacos que o diabético toma, se ele toma metformina, glitazona, se ele usa insulina, se não usa insulina, insulina de curta ação, longa duração. Se eu começo a entender todo o contexto do diabético, eu tenho uma expertise aumentada em relação ao diabetes. Então eu começo a me posicionar no mercado como uma pessoa que resolve o problema do diabético em relação ao tratamento. Então eu consigo entender melhor. E aí você vai ter aquela questão, aquele que é especialista, o preço é mais alto, né? Então você acaba tendo uma facilidade de cobrar mais. Há muito tempo atrás, eu tenho aplicado para os meus alunos anamnese, né? Desde o primeiro dia de treinamento. Então, quando você olha uma anamnese, você entende a vida pregressa daquele aluno, né? E em cima daquilo, você vai elaborar um cronograma de treinamento, uma periodização. Então, por exemplo, eu sempre perguntava, o que você gosta de fazer no seu dia a dia, né? Você tem o seu trabalho, você vem para a academia, você gosta de estudar? Aí um belo dia eu comecei a treinar uma aluna, uns 4 anos atrás, chamada Carol. Ela gostava muito de vinhos, cara. Ela adorava vinhos. Ela morou na Europa por um tempo, né? Então eu comecei a estudar em relação a vinhos, né? Tanto é que nós dois gostamos muito de vinho. Você também gosta, já esteve aqui em casa. Perfeito. E foi uma aluna que fez eu ter o interesse por conhecer de vinhos. Cara, e foi minha aluna por muito tempo, uma pessoa muito culta, né? Então a gente precisa ter essa interação. É óbvio que você ter um bate-papo bacana, com conhecimento, está muito relacionado ao seu interesse. Então, por exemplo, você estudar o que é política, o que é literatura, né? Aonde as coisas aconteceram no mundo, é um conhecimento que você vai ter para você e você vai usar isso no dia a dia. Afinal de contas, o personal trainer está pelo menos 3 vezes por semana com o aluno, alguns muitas vezes todos os dias, né? Então você precisa ter um bate-papo saudável e, obviamente, também fazer com que aquele aluno reconheça o profissional que você é. E ser um bom profissional é uma capacidade que todo mundo tem, basta querer, né? Basta a gente procurar se informar mais, ter conhecimento filosófico, político, fisiológico, anatômico, né? Ter um entendimento do mundo, porque é uma interação de 2 pessoas, né? De seres humanos. Então, quando você consegue ter um convívio, acaba virando um convívio muito mais interessante, né? Em relação à parte profissional,
né? E como um todo, eu acho que isso é uma valorização que realmente fica marcada na vida do aluno, e o aluno vai te indicar, obviamente. Eu acho que é importante a Você gera gente empatia, né? exatamente gerar essa empatia, né? Eu acho muito importante isso, cara. Uma pergunta legal, acho que eu não marquei quando começou a live aqui, mas está quase acabando. Vou fazer uma pergunta aqui que o Anderson mandou também, bem legal. Esse novo momento pode trazer uma atuação geográfica grande? Pode, ó, já está acontecendo isso. Vou dar um exemplo do amigo lá de Santos, Rodrigo. O Instagram dele é Musculação Online. Está fazendo um trabalho fantástico, tem mais de, sei lá, 1.000 alunos, 1.000 clientes de consultoria. O cara está muito bem com a parte online e é cliente do mundo inteiro, não é só do Brasil, não. Né? Ele aumenta a possibilidade de reconhecimento de ganhos, aumenta. Você vai se posicionar no mercado com um número grande de pessoas. E o Rodrigo ele atende pessoas que estão buscando musculação para a saúde e atletas, né? Trabalha com atletas também, então ele tem um trabalho fantástico lá, um cara de Santos. Eu dei uma palestra junto com ele lá no Congresso de Santos, né, o Congresso do Personal Training, que o professor Luiz Domingues faz todo ano lá. Então eu conheci o trabalho dele lá na palestra dele, e é fantástico o trabalho dele. Ele parou de atender presencial, só trabalha no online agora. Ele está tendo um retorno gigantesco, um retorno muito legal com a parte online. Professor Adilson, o aplicativo, cara, ele veio para ficar, né? Isso aí é fato. E hoje eu estava até conversando com um professor aí, ele falou para mim que ele se sente muito inseguro em utilizar o aplicativo. Eu falei, cara, você tem conhecimento técnico, você tem conhecimento fisiológico, você sabe fazer uma boa periodização. Você vai fazer isso de forma online. Então, quando você entende quais são as necessidades do cliente, do aluno, você vai proporcionar a ele um treinamento de qualidade, porque você tem um conhecimento técnico e científico, né? Então, as pessoas precisam entender isso. É uma inovação, é uma nova realidade, né, que tem que ser utilizada ainda mais nesse período que estamos vivendo para que o personal não perca, né, essa oportunidade. Eu acho que é fundamental, cara. O Glazer Barbosa colocou aqui: todo mundo acha que é fácil fazer o que nós fazemos. Esse é o mal. Vai ter sempre alguém na internet passando. Bom, falta 30 segundos. Pessoal, muito obrigado. Edmilson, muito obrigado pelo convite, por estar compartilhando essas informações. Agradeço a presença de todos aí. Grande abraço. Logo vai estar no IGTV nosso aí disponível para vocês acompanharem. Até mais, pessoal.